Olá, irmãos. Estamos aqui para continuar a nossa caminhada pelas Escrituras com o tema de Natal. Desde o início deste mês, nós estamos estudando alguns pormenores que, às vezes, numa pregação mais rápida, né? Pregação domingo, assim, elas passam por despercebido ou não dá tempo de explorar esses pormenores como eles merecem ser mostrados para a igreja. Então, num estudo bíblico, isso fica muito mais fácil. Eu gostaria de continuar com os irmãos na jornada do Natal, lendo Lucas capítulo 2, versículo de número 8. Lucas 2, versículo de número 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor apareceu onde eles estavam. Irmãos, quem são esses pastores? O que eles estavam fazendo ali? Guardando os rebanhos, os seus rebanhos, tá? Mas quem eles eram? Por que que Deus manda um anjo avisá-los? Às vezes nós perdemos um pouco da essência da mensagem do Senhor, não nos preocupando com esses detalhes, mas é muitíssimo importante nós sabermos quem eles eram. E amanhã nós vamos estudar como eles receberam a mensagem. Hoje, quem eles eram? O que os estudos paralelos ao tempo do primeiro século têm nos mostrado com as descobertas de manuscritos, tem nos ajudado na descoberta da língua da época, porque conforme o tempo passa, a Bíblia vai sendo mostrando que ela realmente sempre foi verdade. Não que as novas descobertas estão mudando a interpretação. Muito pelo contrário, as novas descobertas estão ajudando e muito na interpretação. O que nós chamamos de novas descobertas? Tanto descobertas arqueológicas, como descobertas linguísticas, descobertas de manuscritos, traduções de textos do hebraico para o inglês, do inglês para o português, enfim, por causa desses avanços no estudo da palavra de Deus, principalmente feitos por pessoas sérias e piedosas, nós temos um leque maior agora, conseguimos compreender alguns detalhes que antes fugiam da nossa mente. E nesse texto nós temos coisas muito importantes para descobrir. Quem eram os pastores e por que Deus quis avisá-los exatamente naquele momento em que o Senhor Jesus nasce? Bom, eles eram servos dos sacerdotes e estavam ali cuidando do rebanho dos sacerdotes. Vamos entender isso. Existia naquela época, melhor dizendo, entre o período de Neemias, que foi o último momento histórico, última data histórica do Antigo Testamento, e o profeta foi Malaquias, entre este período até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, um período de 400 a 430 anos, que nós chamamos, e já falei aqui algumas vezes, de período intertestamentário. Nesse período intertestamentário, não aconteceram revelações de Deus. Não aconteceram mensageiros como anjos, profetas. Então foi um período que também é chamado de período de silêncio. E nesse período, os sacerdotes, os rabinos e também os fariseus, que nasceram, o farisaísmo, nós já vimos, nasceu para ensinar o povo que estava voltando do cativeiro a língua e também a religiosidade, a religião de Deus. Então eles começaram de uma maneira certinha. Porém, com o passar do tempo, eles começaram a dar interpretações próprias e particulares das Escrituras. Então, começou um período chamado de tradição oral. Tradição oral. Então, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os rabinos falavam e o povo apenas escutava, porque o povo era analfabeto. Embora o analfabetismo da época era referente a escrever e a ler.
Porém, eles eram pessoas que sabiam pelo menos 4 línguas: o hebraico, o aramaico, né, porque vivia de Judéia para Samaria, né, e a Galileia se falava aramaico, e o, a língua comercial, que era o grego, e o latim, para entender o que os soldados romanos estavam pedindo ou obrigando, né, as pessoas a fazerem. Então, existia uma tradição oral, as pessoas ouviam e tinham que gravar aquilo. Tá? Então, no período do Senhor Jesus, tudo era feito de forma oral. Tanto é que Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 21, ele começa a usar uma frase: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo. Jesus não estava desfazendo da lei de Deus, mas ele estava resgatando a origem da intenção de Deus quando mandou Moisés, ou aliás, quando escreveu nas tábuas da lei e entregou a Moisés. O que ele diz é: ouvistes o que foi dito aos antigos? Vocês ouviram o que falaram para eles sobre a lei? Eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus está corrigindo a interpretação que eles deram, uma interpretação ruim que eles deram. E isso foi a maior briga entre Jesus e os próprios fariseus da época, né? Nós vemos Jesus usando muitos salmos, a lei, Isaías, né? Sempre corrigindo naquela discussão com os fariseus que interpretavam conforme eles queriam. Muito bem, caiu o templo de Jerusalém sob o domínio do general Tito, lá no ano 70. E a partir do ano 70, como eles não tinham mais o templo e essas tradições orais começaram a se perder, então começou ali uma coisa chamada Talmud. O Talmud hoje é uma grande coleção de interpretações do Antigo Testamento. Tá? E o Talmud se divide em duas partes, uma chamada Mishnah, que quer dizer os registros da lei, né, do que se falava a respeito da lei, e o Gemara, ou Gemará, que eram os registros das discussões entre os fariseus, entre os rabinos, a respeito da lei. Seria o que nós chamamos hoje de comentários. Tá? Então seria o Código Penal Brasileiro e os livros de comentários do Código Penal Brasileiro. Tá? Então, eu tenho aqui num livro, né, sobre o Talmud, eu tenho um livro sobre o Talmud, uma página do que é chamado de Talmud, Gemara e Mishnah. Vejam, os irmãos, que aqui existe o texto bíblico e depois nas margens os comentários desse texto. Mas isso aconteceu lá depois de Jesus, pastor. Por que você está falando isso? Estou falando isso porque num desses registros, chamado de Mishnah Shekalim, capítulo 7, parágrafo 4, ou versículo 4, diz assim: as bestas, ou fazendo uma tradução mais livre, né, do que diz o Mishnah Shekalim 7, versículo 4. As bestas ou animais que forem encontrados ao redor de Jerusalém, tão longe quanto a Torre de Éder, que aparece a Torre de Éder em Gênesis 35, 21, e a mesma distância em qualquer direção, os machos são considerados como ofertas queimadas, holocaustos. As fêmeas serão consideradas como ofertas pacíficas, de paz, de gratidão. Então, os machos, todos os machos encontrados nessa região, deveriam ser os machos ofertados como holocausto, morte, pedido de perdão, e as fêmeas como sacrifícios pacíficos, de gratidão. Tá? Então, a palavra sacrifício compreende essas duas atitudes: holocausto, sacrifício de holocausto, morte para pedir perdão, e sacrifício pacífico, morte para agradecer, o sangue para agradecer. Rabino Judá diz: o que é adequado para uma oferta do pechá? Pechá
ou Pessah, era a comemoração da Páscoa, né? Então, o que era adequado para a comemoração da Páscoa é considerado como oferta de Páscoa quando encontrado dentro de 30 dias de peregrinos para a comemoração da Páscoa. Todos os animais ali, eles eram reservados para sacrifícios. Torre de Éder, que eu li lá em cima, né? Todos os animais ao redor de Jerusalém até a Torre de Éder. A Torre de Éder é falada lá em Gênesis 35, 21, que é uma região que fica entre Belém e Efrata. Vamos imaginar aqui, né? Aqui está Jerusalém, aqui está Belém, são 10 quilômetros só, e a parte de baixo, né, Belém passou a ser aqui, fica a região mais próspera da Efrata. O caminho que eles deviam fazer, que os pastores deviam fazer, é esse: sai de Jerusalém, ao invés de vir direto para Belém e depois para Efrata, eles deviam fazer este caminho e ficar entre Belém e Efrata. Tá? Todo esse círculo tinha, assim, na média 39 quilômetros, 39,3 quilômetros, né? 39 quilômetros e 300 metros. Era uma circunferência que todos os animais que estivessem aí seriam usados pelos sacerdotes para o sacrifício. O problema está exatamente nisso. O sacrifício ditado lá no Antigo Testamento diz que o seu rebanho, o meu rebanho, quando eu me arrependia, eu tinha que pegar o meu macho perfeito de um ano, sem mácula, sem nada, sem doença, totalmente perfeito, o macho ideal para ser o macho cobridor, né, que seria aquele que melhoraria a raça. Esse macho eu teria que pegar do meu rebanho e caminhar até Jerusalém para fazer o sacrifício. Tá? Digamos que você morasse em Nazaré, né? Já que estamos no Natal, seria uma caminhada de 120 quilômetros. Você teria que cuidar desse animal, não deixar carrapicho, não deixar ele se machucar, não deixar que as patas se fendessem, não deixar que eles emagrecessem, não deixar que a aparência ficasse ruim, ou seja, ele tinha que ser perfeito. Então, o que os sacerdotes começaram a fazer? Já que o período de 400 anos sumiram os profetas, eles começaram a dar interpretações. Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar. Então, todos os animais que estiverem nesta região são reservados para ou sacrifício de morte, no sentido de holocausto, pedido de perdão, ou sacrifício de morte para gratidão, sacrifícios pacíficos, não é? Então, esses dois sacrifícios foram tirados do seu arrependimento, do meu arrependimento. Eu tinha que pagar o preço do meu arrependimento. Já que o animal é que ia morrer, eu tinha que ter, para demonstrar o meu real arrependimento, pegar do meu. O que comprometeria o futuro do meu rebanho. Então, além de ser um ato de gratidão, de arrependimento, tinha que ser um ato de confiança na providência divina. Entenderam? Então, quando você não precisa mais carregar o animal, você compra lá em Jerusalém. Foi por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, na última semana dele na terra, ele faz o quê? Ele condena e expulsa os vendilhões do templo. O que eles estavam vendendo? Eles não estavam vendendo revista da SAF, eles não estavam vendendo inário, Bíblia com inário, nada disso. Eles estavam vendendo os animais de sacrifício. Então nós temos, além das escrituras, nós vamos ver agora, né, a implicação disso, nós temos informações que no decorrer dos séculos começaram a ficar mais fáceis de se compreender. Essas informações mostram que realmente, numa regra judaica, você não precisava pegar o seu animal, você podia comprar no templo. Tá? E esses pastores eram os pastores que guardavam esse rebanho. Então, o que aconteceu ali? Aconteceu que os pastores foram avisados que não mais aqueles cordeiros, mas assim Jesus era o esperado. E como Jesus é apresentado? Jesus é apresentado a eles como? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, ou seja, o ungido, o Messias,
o próprio Senhor. Esses servos de sacerdotes, eles conheciam as profecias, conheciam as leis, tá? Então eles eram sacerdotes, digamos assim, de uma escala menor, tá? Eles tinham que trabalhar de forma braçal, cuidando dos sacrifícios. Mas eles sabiam de tudo isso. Então foi avisado a eles, olha, a coisa mudou. Tá? Esses animais não vão mais para o sacrifício, não salva mais ninguém. Agora é o próprio Cristo que veio, o próprio Deus. Quando ele fala assim, que é Cristo o Senhor, está dizendo que Deus se fez carne e habitou entre nós. Então os sacerdotes, eles ouvem esta mensagem e pensam assim, perdi o emprego, né? Mas nós vamos ver no vídeo de amanhã que, muito pelo contrário, né? Mudou a sua ênfase, o seu foco de vida. Eles passaram a ser os primeiros anunciadores do verdadeiro Natal. Não existe nenhuma diferença daquela época para a nossa época. O povo não queria Jesus. O povo queria facilitar a vida religiosa. Você não precisa mudar de vida. Não, basta acredite em Jesus, mas não precisa segui-lo. É uma religião fácil, um evangelho fácil e adulterado. Não, Jesus salvou minha vida, mas não tem nada a ver com a minha profissão. Isso eu li, né, aquela senhora chamada Monique Evans, dizendo, né, que Jesus salvou a sua vida, mas não tem nada a ver com a minha profissão. Então isso não está certo, é uma religião fácil. E aqueles sacerdotes, eles não anunciavam a vinda do Senhor Jesus, assim como as autoridades de hoje também não fazem isso. Trocam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trocam o verdadeiro motivo e origem do Natal para Papai Noel. Eles fazem com que a população se esqueça do Senhor Jesus e comece a adorar o bom velhinho. Nada mudou. Nada mudou. Infelizmente, nada mudou. Mas nós temos que mudar. Porque a igreja não se mete em política, mas é a voz profética nesse mundo. Nós somos os profetas. Não é exemplo do Antigo Testamento que Deus dava que eles enxergassem o futuro. Esse profetismo acabou com João ao escrever o Apocalipse. Nós somos profetas no sentido do Novo Testamento, de proclamadores da palavra de Deus. Então, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para as crianças que estão conosco, elas precisam entender que não é Papai Noel, é Papai do céu que foi colocado na manjedoura. O verdadeiro aniversariante é o Senhor Jesus e não São Nicolau. A verdadeira razão do Natal é o nosso Salvador. E a verdadeira maneira de se adorar, de se comemorar o Natal, é com a adoração, com louvor, com gratidão a Deus por ter se enviado a nós como Jesus. Não tem problema, pode dar presente, mas tem que ensinar que não é aquele homem vestido de vermelho, de gola branca, de roupa muito quente para o nosso Brasil. Não, não é ele. É Jesus. É Jesus. Ó Pai bendito, nos ajude, ó Pai, a comemorar corretamente o Natal. Nos ajude, Senhor, a ensinar o correto sobre o Natal. Nos ajude, ó Deus, a entender e a mostrar para os outros que é o Salvador e não São Nicolau, mas é o Salvador, Senhor Jesus, é o Verbo que se fez carne, que deve ser adorado, seguido, buscado. As crianças andam orando através de cartas ao Papai Noel. Senhor, o comércio, de uma forma irônica e até mesmo maligna, tenta ensinar os nossos pequenos a não orar mais a Deus, mas sim ao Papai Noel. Tem misericórdia daqueles que já aprenderam assim e nos ensine a esclarecer este mundo o verdadeiro significado da nossa fé. Por Cristo Jesus. Amém.
Grande abraço a todos os irmãos, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês.